Que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. É com alegria que nós trazemos o abraço de todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão, a unidade de Boa Viagem, ao qual nós fazemos parte. E o tema da noite de hoje está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. O item 8, que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então aí a gente vai, com a doutrina espírita, começar a entender, né, essa parentela. Quem são os nossos verdadeiros familiares, né? Os de sangue são também, mas nem sempre eles antecederam a gente, né? Então a gente começa a entender aqui, como ele mesmo começa aqui o item, dizendo assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, às vezes a gente reencarna numa família, a gente vê um exemplo, né, de uma pessoa que diz assim: poxa, fulano é tão diferente da família, parece que nem é filho do mesmo pai, nem da mesma mãe. Falando de irmãos bem diferentes, né? E acontece também de que, quando a gente desencarna, muitas vezes esses espíritos não formam aquela grande família espiritual nossa, que foram espíritos escolhidos ou aceitos pela família só para complementar uma existência anterior, né? É uma necessidade a mais do espírito, mas não quer dizer que ele tinha laços anteriores com aquela mesma família. Não tinha. E às vezes a gente não entende porque aceita ou tem a experiência com pessoas bem diferentes na família da gente, que a gente diz assim: meu Deus, eu não sei porque fulano é tão diferente da gente, mas tem muito a ver, sim, porque são pessoas que estão ali pela primeira vez naquela família, que a gente não teve contato antes com eles. Então isso acontece também, acontece como acontece, né? Aí ele diz: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. As existências anteriores que todos nós já tivemos. Ninguém está aqui pela primeira vez, né? Assim, a primeira vez que eu digo assim, a primeira existência corporal. Porque nós já estamos num estágio de evolução bem mais evoluídos do que no início, quando a gente começou a jornada da gente. Quando a gente iniciou a jornada da gente corporal, a gente estava na fase do primitivismo. E antes do primitivismo, teve outras épocas mais difíceis ainda para a gente. Olha, hoje a gente ainda acha difícil. Imagine há muito tempo atrás, que a gente não tinha quase conhecimento nenhum, não tinha, né? A gente estava engateando, vamos assim dizer, nas primeiras existências do espírito aqui na Terra, né? No corpo de carne. E isso faz parte do aprendizado da gente. E a gente ainda está muito longe de alcançar uma perfeição, muito longe de alcançar uma evolução mais plena, né? Porque a gente ainda está, como o estudo diz, nós somos considerados espíritos de terceira ordem. O que significa ser espírito de terceira ordem? Espírito que ainda não conhece Deus, não entende, não tem compreensão para Deus. A gente não tem ideia do que é Deus. Então o mal ainda predomina entre a gente ainda se regozija com a maldade, tá sofrendo porque merece, tá sofrendo porque fez aqui, ó, aqui. Deus não esquece, Deus se vinga, é assim. E Deus é justo, né? Deus está vendo, Deus não perde de vista. E são ideias nossas, mesquinhas, de sem perdão, sem o amor. Então a gente ainda está nessa fase evolutiva. Olha, a primeira vez que eu li numa das revistas espíritas, dizendo que o espírito descrevendo mundos felizes. Então, quando eu descobri que existem mundos felizes, onde não existe o mal, só predomina o bem, a felicidade, reina o amor, então assim, só harmonia. E eu fiquei assim, eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso, que eu disse, um dia todos nós iremos habitar esse mundo feliz, porque faz parte do processo evolutivo de cada um da gente, e a gente vai chegar lá, com certeza, porque a gente não vai ficar estacionado durante muito tempo não, a gente pode até
parar um pouquinho na estrada evolutiva, mas a gente tende a seguir adiante, né? Aí ele diz, não é o pai quem cria o espírito do seu filho, que às vezes a gente cobra muito também, né? Porque não é parecido, porque é totalmente diferente, né? E aí ele diz aqui que não é o pai que cria o espírito. Quem criou o espírito? Deus. Deus é que cria o espírito. O corpo de carne, nós aqui precisamos desse corpo para poder reencarnar, para poder crescer, para poder evoluir. E precisamos da figura paterna e materna para poder construir o corpo que vai revestir o espírito, para poder a gente habitar aqui, nesse planeta no qual nós vivemos. Então, o corpo de carne, sim, aí tem a genética, né? Tem a genética porque a gente dependeu, para a formação do nosso corpo, da junção dos dois, não é verdade? Aí ele diz, mas ele não lhe forneceu, o pai, né? Ele não faz com que ele forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, a função dos pais. A gente recebe um filho, a gente recebe um neto, ainda falando de neto aqui minutos antes, né? Então, a função nossa, junto com esses espíritos, é ajudar no progresso deles. Ajudar no progresso deles. Vejam só. E muitas vezes, e acontece, a própria doutrina nos explica, nos mostra exemplos assim riquíssimos, né? Que a espiritualidade sempre está junto da gente, ajudando, amparando, escolhendo um lar propício para a gente reencarnar, né? E de acordo com a necessidade da gente e de acordo com o merecimento de cada um. No livro O Céu e o Inferno, tem o relato de um espírito. Esse homem, ele foi o relato foi do Espírito São Luís, ele narrando uma história que aconteceu na época de Kardec, porque tinha as reuniões que Kardec participava, né? Reuniões espíritas. E nessa reunião, houve essa pergunta ao Espírito São Luís para entender um fato que houve na sociedade, um fato hediondo, e que as pessoas não conseguiam entender, compreender essas notícias que aparecem, que a gente fica assim, meu Deus, como é que acontece uma desgraça dessa? Como é que acontece uma coisa dessa? E justamente aí o que aconteceu naquela época desse fato era um senhor, um sapateiro, e ele era uma pessoa simples, humilde, e tinha um único filho. Esse era um menino, já na idade mais ou menos do teu neto, aí 12 anos, por aí. E esse homem, o sapateiro, ele era uma pessoa muito voltada para o bem, ele era uma pessoa muito, sabe, de valores morais, de grandes valores morais. E educava o filho dessa maneira. Quando chegava o final de semana, ele morava numa casa, na frente da casa dele tinha um jardim, uma área assim. Ele trazia o instrumento dele de trabalho, que era um baú, onde ali ele transportava os sapatos, as colas, os martelos, o material que ele usava para espontar os sapatos, né? Então ele abria no sol, tirava tudinho para poder sair aquele cheiro de couro velho, de sapato usado, dessas coisas, né? Para higienizar. O menino, o filho dele, veja, que tinha os melhores exemplos do pai, trabalhador, dedicado, humilde, honesto, sincero. O menino olhou para o baú e teve uma infeliz ideia. Brincando com as crianças da vizinhança, ele chamou os meninos e disse, olha, eu sugiro a gente fazer a seguinte brincadeira. Vocês entram aqui no baú, né? Ele fez com que os meninos entrassem no baú, que era um baú grande, e ele tampou o baú e sentou-se em cima do baú. Veja que mente maquiavélica. Uma criança, que a gente diz assim, mas uma criança, mas a criança teve existências anteriores. Ele traz uma bagagem, né? Por isso que a função dos pais é educar, para a gente moldar as más tendências que começam a surgir, feito aquelas ervas daninhas no jardim, que começam a surgir, que a gente tem que ter cuidado, porque senão ela abafa as roseiras, abafa as coisas e mata, né?
E aí as crianças, aquele sol quente, aquele calor, começaram a sentir o quê? Asfixia. Natural, começaram a sentir falta de ar. E as crianças se debatendo ali naquele baú e ele sentado em cima, não abriu o baú. Passou um tempo, aqueles batidos, aqueles barulhos foram diminuindo, ele saiu de cima do baú, levantou assim, ainda tinha um com vida. Ele voltou a tampar e voltou a sentar em cima. Então aí na reunião, isso aí foi um fato, assim, uma situação que foi pela imprensa, né? Como acontece hoje, os crimes hediondos, esses crimes muito perversos, a propaganda, a notícia traz à tona, né? Aí na reunião à noite, pergunta ao Espírito São Luís, como é que pode, que justificativa tem aquela criança, que era uma criança, trazer, que tinha um pai exemplar, né? E fazer um ato desse, né? De tanta barbaridade. Aí ele disse o seguinte, que aquele espírito, justamente, ele teve a oportunidade de reencarnar com aquele pai amoroso e bom, para que ele se modificasse da maldade que ele trazia dentro dele. Veja, são as velhas tendências. Às vezes a gente não se conhece. Às vezes, né? Porque na grande maioria a gente não se conhece. Tanto é que diz assim, ai, fulano tão calmo, aparentemente tão calmo, mas pense no calo dele para ver. Como uma pessoa se transforma, se volta, por quê? Lá dentro está dormindo aquele animal feroz ainda que a gente traz dentro da gente, que precisa ser domesticado através do evangelho, através das atitudes, através das mudanças, através da família, através dos bons contatos. A gente vai evitando as más companhias, não querendo que os filhos da gente se reúnam com más companhias por conta dessas influências, porque latente ninguém sabe dentro de cada um a índole que está dormitando dentro da gente. Não sabe. Né? Não sabe, porque a reencarnação traz o quê? O esquecimento do passado. Veja como é importante esse esquecimento, porque se a gente ficar só lembrando as coisas ruins do passado, não é? A gente tem que dar esse espaço para a memória da gente, esse apaziguamento da memória, para que a gente fique suscetível a receber novas informações. Por isso é importante que essas novas informações venham realmente dentro da lei do amor e da caridade. Veja, que a gente precisa trazer novas, né, informações para poder a gente trabalhar isso dentro da gente. Aí o Espírito São Luís diz que com relação àquela criança, ele já era um espírito bastante duro, bastante difícil, e que tinha sido dada aquela oportunidade para ele, que agora ele ia ser banido do planeta. Porque ele jogou a última oportunidade que ele tinha fora. Ele voltou a praticar o mal e foi muito hediondo o que ele fez. Então, no íntimo, lá dentro, o espírito sabe das suas maldades, sabe, da carga que ele traz, da bagagem que ele traz. Aí ele disse, ele vai ser recambiado para um outro planeta que seja um pouco mais inferior, para que ele encontre muitas durezas, porque agora ele teve um pai bom, amoroso, teve uma casa, teve muitas facilidades para ele e ele não aproveitou a oportunidade que Deus permitiu na vida dele. Então, acontece isso. Então, esse espírito tinha ligação de famílias anteriores com ele? Não tinha. Ele aceitou de bom grado aquele espírito que precisava ser abraçado com muito amor, ter se dado muito amor a ele. Se ele não aproveitou, cada um responde por si. Cada um responde por si, é a coisa mais certa do mundo. Então, nós pais, mães, avós, a gente tem que ter o quê? A consciência da gente tranquila. Quando a gente for dormir, que a gente botar a cabeça no travesseiro, eu sempre procurei fazer o melhor pelos meus filhos, pela minha família. Se eles não seguiram, se eles não... Paciência, cada um responde por si. Mas eu tenho a minha consciência de que eu fiz o melhor que eu pude naquele momento, dentro das minhas limitações também, porque sem não ser imperfeito, para aquelas criaturas. Então, é essa grande... A gente vem encontrar essa justificativa, né? Explicação para essas diferenças dentro de um lar, dentro da mesma família, né? Aí ele diz, não é o pai quem cria o espírito do seu filho,
ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E tem os filhos tão rebeldes ainda que dizem assim: eu não escolhi nascer, se você me botou no mundo, agora assuma, agora... Gente, eu já passei por essa fase, eu dizia isso com a minha mãe. Eu não... rebelde aos extremos da minha adolescência. E aí eu dizia para minha mãe: me botou no mundo, agora aguente, não reclame não. Olha que peça boa, imagine. E tem muitos assim, não é verdade? Tem muitos assim. Eu era muito rebelde, eu não aceitava. E preguiçosa, eu era muito preguiçosa. Meu Deus, ainda bem que tudo passa. Eu inventava mentira. Eu inventava mentira para não ir para a escola, inventava doença, inventava dor na perna, inventava para não ir para a escola. Veja, minha tia acreditava que ajudava a mamãe a cuidar da gente. Então, assim, eu era cheia de artimanha, eu era cheia de coisa assim. Olha, as minhas brincadeiras que eu fazia com minha irmã mais velha, coitada, como ela sofria na minha mão, que vergonha, né? E hoje eu sei que é a evolução do espírito. Hoje eu não comungo mais com essas coisas, hoje eu já não penso assim. Já eduquei meus filhos de uma maneira, né, dentro já da doutrina espírita. Já tenho um conhecimento bem diferente hoje da vida, né? Então, assim, tive que lutar muito para sair do local onde eu estava. Lutar com forças e dentes, assim, de me esforçar, trabalhar, estudar, desde novinha, desde criança, para conseguir sair dali e tirar meus pais da miséria. Que a gente morava numa beira de maré, numa casa de tábua, sem água. Na beira da maré mesmo, a maré enchia, a água subia. E aí, consegui, deu um único meus irmãos fazer faculdade. Sair dali, comprar imóvel, tirar meus pais dali, ajudar e seguir a vida adiante. Ainda bem, acho que eu evoluí um pouquinho. Eu acho que eu evoluí um pouquinho. Eu acho. Porque a gente vê filhos por aí usando o cartão de aposentadoria dos pais, né? Tirando dinheiro, roubando, fazendo essas coisas que a gente vê altamente erradas, né? Prejudicando os idosos, não dando assistência na velhice, né? Então, assim, a gente vê que tem filhos que ainda precisam evoluir. Eu preciso evoluir muito, com certeza. Mas a gente, analisando outras situações, outros exemplos que a gente tem junto da gente, a gente fica assim: meu Deus, como esse espírito ainda vai precisar passar por muitas dificuldades para poder aprender que a gratidão tem que ter em primeiro lugar os nossos pais, que nos trouxeram ao corpo de carne, nos deram essa oportunidade de evolução, de progresso, que nós estamos aqui. Não importa se seu pai foi isso, foi aquilo, sua mãe foi assim, não importa, era o pai e a mãe que você mereceu no momento e que lhe abraçaram e que aceitaram, porque não é fácil não é fácil reencarnar, nunca foi e não é. Aí ele diz: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, né? Então, primos, são criaturas assim: eu gosto tanto dos meus primos, eu gosto tanto quando se reúne de domingo lá em casa, eu gosto tanto das minhas tias, eu gosto tanto do meu cunhado, eu me dou tão bem, né? São espíritos o quê? Simpáticos, que reencarnam na mesma família, e daí a gente vai tendo fortalecendo esses laços de simpatia que a gente desenvolveu antes, né? Aí ele diz: espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, não é por acaso que a gente olha para a pessoa e simpatiza, que a gente olha para a pessoa e gosta dela de graça. A gente fala assim: eu gosto de fulano de graça, né? Já tem pessoa que, para entrar numa família, luta, viu? É difícil a família aceitar aquela criatura. Aí ele diz: mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, ou seja, foram inimigos, tiveram problemas no passado e que muitas vezes retornam na mesma família para se amarem, se perdoarem, se aceitarem, se tolerarem, se aceitarem, porque assim,
Acontece que às vezes a gente vê na mesma família, já ouvi relato de pessoas dizer assim, olha, eu só não faço isso porque é meu pai. Eu só não faço tal coisa porque, em respeito, porque é minha mãe. Eu só não faço isso porque é sangue do meu sangue, é meu irmão. Tem outros que ainda não respeitam mais isso não, passa por cima mesmo, né? Passa por cima, comete atrocidades, são espíritos que ainda mais endurecidos. Mas tem uns que dizem assim, eu conheci uma família, dentro da casa espírita, ele procurou ajuda na casa espírita, ele casado com um casal de filhos. E ele disse que toda vez que ele olhava para a filha dele, ele começou a ter medo dele, do sentimento dele com relação à filha. Ele disse que olhava para ela, mesmo no berço, era como se fosse uma pessoa estranha. Ele não nutria aqueles laços de carinho, de afetividade para com aquele ser. E a menina foi crescendo e ele disse que parecia que era uma inimiga dele. Parecia. Ele não tinha conhecimento. E ele disse, eu comecei a sentir tão mal, porque um dia eu estava com uma faca. E eu tive uma sensação tão ruim com relação a ela, que eu olhei para a faca assim, eita, minha filha, não posso pensar isso. Que é isso? Aí ele disse, acho que estou ficando louco. E aí ele procurou a casa espírita, pedir ajuda para fazer uma consulta, para pedir ajuda realmente. E aí foi feito tratamento, tudinho, o passe, e com as reuniões, com as leituras do Evangelho, com as palestras, ele começou a entender desse antagonismo que vem de onde? Do passado. Aí ele disse, graças a Deus que agora eu entendo. E tentar superar isso aí, porque se a gente vem, a gente tem que superar. Aí ele disse que foi começar a fazer evangelho no lar, começou a trabalhar a mente dele, o sentimento dele para com ela, orar pelo anjo da guarda dela, orar pelo anjo da guarda. Veja que mudança. Veja o que é a compreensão do evangelho, a mudança de você interiorizar o evangelho e aplicar na sua vida prática. E eles vivem muito bem. Hoje eles moram na cidade do Rio de Janeiro e moram no mesmo condomínio. Ela está casada, né? Mas se dão muito bem, superou, evoluíram. Isso é uma bênção muito grande, muito grande. Já um dos livros de Divaldo mostra um caso de uma família que, fora do Brasil, né? Essa família fora do Brasil, a mãe, ela era uma mãe solo, vamos dizer, ela ficou viúva, ela tinha diversos filhos, e ela era assim, muito fervorosa aos ensinamentos de Jesus, muito fervorosa. Mas um dos filhos era o rebelde, era aquele filho difícil, né? Difícil. E ele começou a crescer e começou a se entender como gente, como se diz assim, né? Saiu entrou na juventude, né? E começa agora, aí ele começou a se interessar pela política. Veja. E ela, aos domingos, em casa, ela fazia como se fosse um culto do Evangelho. Ela reunia eles à beira da lareira, que era um local de bastante neve, de bastante frio, o país que eles moravam. E ela fazia aquela reunião todo domingo de manhã. E ensinava eles a orar. E dizia, repitam comigo. Veja que mulher, que mãe, com aquelas crianças, num país difícil daquele. Aí ela começava, eles repetiam. Como a gente faz quando botar a criança para dormir? Vamos rezar com a gente, vamos, repita, aquela coisinha. E ela começou a ter essa atitude dentro de casa, aos domingos de manhã. Esse filho, o rebelde, aí ele começou a se interessar pela política. Acontece que ele se envolveu tanto com a política que ele, vamos dizer assim, o pacote, vamos dizer, a administração daquele momento ali, daquele país, era um presidente, uma pessoa que era muito difícil, muito rude, não era democrata, né? Não era uma pessoa, era uma pessoa ditadora. E ele se revoltou contra as normas, contra o pacote político, contra a política do momento. Ele se revoltou e ele se decepcionou com o mundo, dizendo que mundo é esse que nós vivemos, que não sei. Aí começou, alimentou essa ideia, e aí ele fez o pior que o ser humano pode fazer contra si próprio, que é tirar a sua própria vida.
Ele ficou tão indignado de morar naquele país com aquela ditadura toda, com aquela situação muito difícil, que a revolta dele levou para isso. Aí ele chega numa ponte, aí ele se joga da ponte. E aí o que é que os espíritos traz para a gente de informação sobre o relato desse desencarne, desse espírito revoltado com a política do momento, né? Ele morreu afogado, ficou preso, o espírito preso ao corpo no fundo do rio, não conseguia sair, não conseguia se libertar. E não só ele teve, vamos dizer assim, o sofrimento a ingestão de água, né, de morrer por assim, né, com a água, por afogamento, né? Aí ele começou a sentir, ainda foi pouco, né? Pouco, porque ele ficou preso. A gente vê relatos diversos de pessoas que se suicidam, que ficam presos ao corpo, não é? E sentem os vermes se comerem. No caso dele, ele sentia os peixes abocanhando as carnes dele. Veja, ele sentia isso. Então era um sofrimento atroz e não se acabava, era como se fosse um sofrimento sem fim. Mas, num determinado momento, depois dele muito sofrer, sentindo essa sensação, ele lembrou-se da mãe dele. Quando ele lembrou-se da mãe dele, ele lembrou da reunião que ela fazia aos domingos com os irmãos. Aí ele começou quando ele lembra, ele visualiza na mente dele, né, lembrando dela com aquele lencinho amarrado que ela usava na cabeça. E ele lembrou das palavras que ela fazia com que eles repetissem. Vejam que a importância. Então, ele diz assim, morreu, acabou. Não. Acabou aquela oportunidade terrena, mas o espírito permanece vivo. E permanece ou sofrendo, ou nas condições que ele precisa passar. Quando ele lembrou disso, foi um alívio para o seu interior. Foi nesse momento que a espiritualidade conseguiu resgatar ele, porque ele mudou a mente dele, tirou daquele quadro de dor e de sofrimento, de arrependimento, que é isso que acontece com os suicidas, e resgatam ele e levam ele até a sala da cozinha da casa da mãe dele, que era justamente no momento de evangelho que ela estava fazendo com os outros irmãos dele. Veja que exemplo, né? E aí ela não desistiu da vida, ela não desistiu de fazer o evangelho, ela respeitou o momento dele, por ele ter enveredado por aquele caminho. Sofria, porque quem é que não sofre com a perda de um filho de uma forma tão trágica? É natural, é normal, é assim mesmo. Mas não da gente se entregar, não de blasfemar Deus, não de se revoltar contra o Espírito, isso não deve acontecer, não é? E daí ele se emociona com aquela cena e a espiritualidade ali o recambia para uma das instâncias superiores, para o refazimento daquele espírito, para continuar a sua jornada evolutiva, né? Aí a gente vê presente aí a misericórdia do Pai, presente na vida dos seus filhos. Deus não abandona porque se suicidou. Não! A gente vê através da literatura dos filmes que os espíritos vão resgatar. Nem todos ainda estão com essa mente aberta para receber essa ajuda. Estão tão envolvidos ainda no mal, no ódio, né? Sabe? Naquela coisa ali da vingança, de tantos sentimentos ruins, né? Que eles não conseguem ser ainda resgatados. E se forem resgatados, eles fogem e voltam para lá. É como você aqui tentar resgatar uma pessoa nas drogas, no crack, se a pessoa não quer ser ajudada. Ele volta para o vício. Quando ele não quer, a família toda vai sofrer junto assim, porque ele não quer se recuperar. Ele ainda não tem esse grau de consciência, de arrependimento, de desejo de mudar. Então acontece também com os espíritos.
Ele precisa ter esse desejo de mudar, esse desejo de refazer, esse desejo do arrependimento, reconhecer que errou. Então é o primeiro e grande passo para a mudança nossa, quer sejam aqui encarnados ou desencarnados, é justamente a aceitação da sua realidade, sem revolta, porque a revolta só nos afasta do amor, a revolta só nos afasta do caminho do bem. E aí a gente vai viver o quê? Amarguras, depressões, e adoecer a nossa mente, adoecer o nosso corpo, e por aí vai, né? Sofrendo coisas terríveis, né? Horríveis, né? Vamos lá, o que é que ele diz aqui. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse do próprio sangue. E a gente encontra amigas, amigos, que a gente diz assim, foi um irmão que eu encontrei na vida. Não é verdade? Foi um irmão que eu encontrei na vida, porque esses laços são anteriores a essa existência atual, né? Aí ele diz, podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, se odiar e se afastar um do outro. E a gente vê isso na realidade, no dia a dia da gente aqui, né? Aí ele diz, é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Aí a gente vem entender, né, dessas diferenças todas entre a gente, né? Aí ele diz, há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A gente vê no livro Nosso Lar, naquele momento em que a mãe de André Luiz consegue resgatá-lo. Quando ele abre essa mente dele, depois de 8 anos que ele estava ali sofrendo, né, as consequências do seu desencarne, né, pelo suicídio. Mas a mãe, ou seja, os laços espirituais existiam ali. Ela amava muito aquele filho. E ela não abandona ele, está ali, até chegar o momento dele reconhecer e aceitar aquela ajuda e ser resgatado para o nosso lar. Aí é quando ele é levado pelo nosso lar. E depois acontece o quê com essa mãe? Chega um momento que ela vai se despedir dele, dizendo para ele, meu filho, eu vim me despedir de você porque agora eu preciso reencarnar, preciso voltar ao corpo de carne. Mas mamãe, a senhora não precisa mais, a senhora já está tão evoluída. Ela disse, preciso, meu filho, porque o seu pai está precisando de mim nesse momento. E se eu não fizer isso, a situação dele vai se agravar. O pai já estava desencarnado também, numa região de muita dor e sofrimento, com 2 espíritos agarrados nele como se fosse esparadrapo, sugando as energias dele. 2 espíritos que já estavam deformados pelas suas vibrações mentais, pelas suas consequências dos seus atos. Eram dois espíritos de mulheres que ele tinha seduzido, que tinha tido situações bem difíceis com elas, e elas estavam ali sugando ainda as energias daquele homem. Veja, viciada, porque existe isso. Eu tô com fulano, mas tem até a novela que diz mania de você, não é? Aí tem mania de você, tem vício de você. Não é amor não, gente. É vício. Vício só faz sexo bom com aquela pessoa. Só aquela pessoa sabe meus desejos, sabe minha... Saia dessa. E isso é uma presa mental que você vai seguir vida fora. Vai subjugar aquele espírito, o espírito vai subjugar e fica aquele processo obsessivo terrível. Vida fora. Vida fora. Existências que sucedem. Então a gente vê isso. Então o que é que acontece? Ela diz, eu preciso reencarnar, ele também vai reencarnar e nós vamos nos reencontrar para formarmos uma nova família. Mas mamãe, você não precisa disso. Papai fez você sofrer tanto, mas ele precisa da minha ajuda. Olha, o amor, né? Precisa da minha ajuda. Você outro dizia, morra infeliz, desapareça. Você buscou agora
Curta seu destino. Isso são pessoas vingativas, pessoas ainda que estão longe do Evangelho de Jesus, né? Aí André Luiz questiona ela sobre essa questão, né? E diz, sim, a senhora vai reencarnar, vai reencontrar com ele, vão formar nova família, mas os espíritos, eles continuam seguindo a pessoa tanto desencarnada ou encarnada. Aí ela diz, nós também pensamos nisso. Aqueles dois espíritos vão ser trabalhados para reencarnar como nossas filhas. Dá para tu? E aí vai ser transformado aquele tipo de amor em amor paternal. É aprender a respeitar a família, ver a pessoa como um pai e não como um amante. Vejam. E aí a gente vê em casos de família onde os filhos, uma filha, a mãe olha e sente ciúme. Aí fulano é um apego para esse pai tão grande. Existências anteriores, meu bem. Daí ninguém se furta. Eu tenho uma filha que é a minha mais nova, ela é adotiva. E quando a gente tirou ela da creche, naquele tempo a criança vinha na frente, no carro. No primeiro dia, ela sentada no meu colo e ele dirigindo. Ela comigo era assim, ó. Assim. E com ele dirigindo, ela fazia assim no braço dele. A outra mão, ela alisava o braço dele. 1 ano e 1 mês. Quando a gente adotou ela estava com 1 ano e 1 mês. E ela tem uma aversão a mim tão grande, e com ele era o maior carinho, o maior amor do mundo, e ele não queria essa adoção não, viu? Eu passei 15 dias sem falar com ele, para ele aceitar, pressionando para ele aceitar a adoção, porque a gente já tem outros filhos, e para que essa invenção? Se a gente já tem os filhos, para que isso? Porque tem uma criança precisando da gente. Eu não sabia da história, nem tinha noção. Eu digo, tem uma criança precisando da gente, e a gente vai resgatar essa criança. Era ela, precisando resgatar. Gente, eu tomei conhecimento de alguns fatos. Ela, no planejamento, ela ia reencarnar pelo meu intermédio. Ela aceitou. Quando ela disse, o quê? Ela como minha mãe? Quero não. Quero não. Porque era uma aversão tão grande, era uma antipatia, era uma... Porque a gente, em essência anterior, as duas eram apaixonadas por ele. Era competição. Só que ele ficou comigo. E ela não aceitou, né? Na existência tal. Né? Então essa aversão dela, mas ela precisava reencarnar para vencer essa animosidade, porque senão ia ser um obsessor entre o casal. Veja, vinha como filho, não aceitou. O que aconteceu? A fábrica fechou. Eu, por questão de saúde e tudo, tive que fechar. Encerrou. Mas ela precisava vir. Veio como? Através de outra mãe. E a mãe fez o quê? Largou ela na maternidade. A maternidade fez o quê? Entregou para o juizado. O juizado foi e entregou a uma creche, a uma unidade infantil. E foi onde eu fui buscá-la. Nessa unidade infantil. Ela tinha que vir. Tinha que vir para aquele lado. Hoje é um grande amor na minha vida. Hoje ela é um grande amor na minha... É um carinho comigo. Superou. Venceu. O amor tudo pode. O amor tudo pode. Ela com 7 anos, 8 anos, ela já tinha ideia suicida. E ela dizia, eu detesto essa casa, eu detesto você, eu tenho ódio de você. Para que você me trouxe para essa casa? Ela arquitetava planos de fuga para fugir de casa. Foi um problema muito difícil até ela se reajustar. E isso dentro da casa espírita direto, olha. Reunião de evangelização infantil, eu já trazia meus filhos para ela. A minha foi a sorte. Porque a gente começou a fazer o evangelho em casa e ela sempre vai participar de tudo
precisava de acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual, precisava de uma família que a abraçasse, que a aceitasse, tudinho. Você está entendendo? Não são todos processos muito fáceis, não. E hoje ela é um doce de criatura. Se especializou, trabalha com crianças especiais, desenvolvendo aquele amor todo dela para com as crianças mais necessitadas e que têm dificuldade de entendimento com as famílias. Vejam, vejam a mudança desse espírito, não é? E hoje ela está vinculada a uma casa espírita, está vinculada aos trabalhos dela, o marido também junto, com o filho também também acompanhando todo esse processo. Então a gente vê o processo evolutivo. Então nem sempre são os laços de afinidade não, dentro da mesma casa. Então, filhos mais difíceis, pais mais difíceis, tudo tem uma resposta, tudo tem uma razão de ser. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente amadurece, não é? A gente evolui e a gente se ajuda mutuamente. Eu fico triste quando eu vejo pais falirem na missão dos seus filhos e botarem os filhos para fora de casa. Porque o filho se mostrou homossexual, porque a filha se mostrou homossexual, porque o filho enveredou pelas drogas e dizer, a porta da casa é a serventia da rua. Abra e desconhecer aquele filho, entregar para a marginalidade, entregar para a rua, entregar para a vida, criaturas que precisam da família, precisa do apoio, precisa da compreensão, precisa se regenerar. E não é a gente tratando eles com menos amor que a gente vai ajudar na recuperação desse ser irmão. Veja esse exemplo de Divaldo, desse filho que suicidou-se, a recuperação desse espírito, voltando para o lar, né? Assistindo uma reunião lá, participando, lembrando das preces que a mãe ensinou para ele, ajudou na recuperação dele. Porque às vezes a gente não vê o resultado, às vezes a gente não vê o resultado das nossas ações aos nossos olhos, mas nada se perde. Como esse filho que não se perdeu. Momentaneamente ele ficou perdido, mas depois ele se reencontrou porque ele relembrou do afeto que ele teve dentro de casa, da prece, não é? A semente foi ali plantada, mas mais cedo ou mais tarde ela vai germinar e vai dar o seu fruto. É essa a lição que a espiritualidade traz para a gente, essa explicação que a gente vai cada vez mais se entendendo o porquê de determinadas situações, dificuldades que a gente encontra na vida da gente, não é? Não é fácil não. Muitas vezes eu comento com o trabalho de família até tem um momento de vida. O mais importante é que nossos filhos acompanhem nosso passo no momento de vida. Acho que é importante o que é feito, ou seja, foi aquilo que você citou ali. Dentro da nossa responsabilidade naquilo que a gente esperava, deu o melhor que eles tinham. Se ele não seguir, problema dele. Mas a semente está plantada. É verdade. Porque fazer a sua parte. Aí depois é com eles. Depois é com eles. Fazer a nossa parte. Esse princípio que a gente passa e exerce também, acho que é fundamental. Então, se eu quero seguir não só o espírito, mas qualquer outra religião, é com eles. Isso mesmo. Aí ele diz aqui assim, ó. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, isto é, a família pelos laços do Espírito. Porque as famílias que não são do laço do Espírito, eles estão ali só naquele momento, se dispersam no universo. Está entendendo? Não quer dizer que a gente não seja irmão, a gente é irmão porque é filho do mesmo pai. Mas os laços que unem a gente, e laços de família, nem sempre a gente tem esses laços anteriores. Então, tá ali só uma temporada, passar com a gente. Como eu tenho conhecimento de uma família, eles tinham 3 filhos. E os filhos todos, a vida deles foi dedicada para esses 3 filhos, muito dedicados para esses 3 filhos. Os pais vão envelhecendo naturalmente, não é? E os filhos se formando, tudinho, cada um foi morar num lugar diferente. Os pais ficaram sós, praticamente abandonados. O pai precisava sobreviver, trabalhando como representante comercial, viajava pelos interiores.
Quando ele viajava, a esposa ficava onde? Sozinha em casa. Ela sofria de uma asma crônica. Então, de uma dessas viagens, quando ele retorna para casa, ela já estava morta há 3 dias na cozinha. Ela tinha tido uma crise, estava com uma bombinha ainda na mão, mas não conseguiu, aí desmaiou, caiu e perdeu a vida. 3 dias o corpo já estava ali. Quando ele chega, os filhos estavam aonde? No mundo. Cada um buscando só o seu progresso financeiro, material. E os pais praticamente abandonados. E acontece que eu era amiga dos dois. Ele ficou tão chocado em perder a esposa dessa maneira. Com 7 meses ele partiu para o mundo espiritual. Eu acompanhei ele até os últimos momentos no hospital. O organismo dele não reagiu e foi as doenças oportunistas, não é? Que quando a defesa da gente cai, as doenças aparecem. E ele voltou com 7 meses depois da morte da esposa, que eu não vou citar nomes aqui, porque são muito conhecidos da gente. Retorna. Aí os filhos vêm, aquele momento tão difícil, né? E aquilo ficou como uma lição para mim, sabe? Uma lição tão grande, porque os pais precisavam, né? Do amparo, da assistência, de estar junto, de não largar de mão, não deixar de lado. E quantos, eu conheço um outro também que é filho único, está morando em outro país, deixou a mãe sozinha aqui, buscando a sua felicidade, porque ele disse que a felicidade dele não está aqui nesse país, está em outro país. E ela sofre horrores por criar um filho e o filho simplesmente abandonar ela em nome de uma felicidade. Que felicidade é essa que a gente esquece, deixa para trás os nossos afetos, desampara? Isso não é felicidade, isso são ilusões. Isso eu considero como sendo egoísmo, da gente só pensar na gente, não pensar no outro. Tem uma outra situação de uma amiga minha, que ela estava casada, não tinha filhos desse casamento, nem de outro, ela não tinha filhos, mas a mãe dela adoeceu gravemente e ela acolheu a mãe dela dentro de casa. E a mãe dela, a situação foi piorando cada vez mais, e o marido chegou para ela e disse: isso é mais vida? A gente não tem mais vida própria aqui com tua mãe aqui dentro, cuidando, sabe, assim. E ele disse: olha, a gente já não sai mais, a gente já não viaja mais, a gente já não tem mais vida de casal, então aí você agora escolha, ou ela ou eu. Ela olhou para eles: eu escolho minha mãe. Então ela ficou sozinha, passando por dificuldades muito grandes, porque ela era do lar. A mãe dela ainda durou 5 anos com ela. 5 anos, mas ela com traqueostomia, com muitas dificuldades, mas chegou o momento dela partir. Então eu conheci essa jovem desacreditada do mundo e das pessoas. Aí pegou uma amiga psicóloga e disse: Edneide, eu vou te encaminhar uma pessoa para tu fazer amizade, para tu ajudar ela se reerguer na vida, no mundo, assim, que ela perdeu, ela está muito triste, ela não tem amigos, ela não tem ninguém, porque a vida dela era dedicada só à mãe dela. E aí eu conheci essa jovem, graças a Deus, pra ela sair de casa, ela tinha muito medo de se relacionar, ela farrapava comigo diversas vezes, marcava com ela, ela farrapava, ela passou o processo, um dia ela vai criar coragem e vai sair. E a gente se encontrou e fizemos amizade, e graças a Deus ela foi conhecendo outras amigas, os laços de amizade foram crescendo, sabe? Hoje ela sai e nem me chama mais. Ela nem se lembra mais que eu existo. Ela lembra que eu existo. Mas ela nem me chama, porque não precisa mais. Hoje ela tem muitas companhias. Criou novos laços. Graças a Deus ela conseguiu superar. Então o amor dela foi tão grande, o amor filial, o amor pela mãe dela, que eu a admiro até hoje. Por ela renunciar à sua vida em entretenimento à mãe, né, que precisava naquele momento. Largar de um casamento que aparentemente era bem sucedido, mas que diante da primeira grande dificuldade faliu. Mostrou, né, que as coisas do mundo estavam sendo